Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia Legal. Hoje estou aqui para falar com vocês sobre a energia para a vida. Nessa aula de hoje nós vamos estar abordando e trabalhando aí os conceitos de cadeia alimentar, teia alimentar, níveis tróficos, quais são os seres consumidores, os seres produtores, os decompositores. Tá? Então nós vamos ver como que um ecossistema funciona, como que ele vai estar equilibrado, como que ele pode estar desequilibrado. Então essa aula de hoje é um aulão muito importante aí sobre ecologia e eu convido vocês para ficar até o final para entender como que acontece, né, essa passagem, esse fluxo de energia e de matéria aí, né, entre os seres vivos na natureza. Antes de começar a falar, eu gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva, deixe seu like, ative o sininho. Então anote, né, que isso vai ajudar você a ter um desempenho melhor lá nas avaliações. E no final coloca um resumo aí do que você entendeu aí nos comentários. Nós vamos falar hoje basicamente sobre nutrição e as formas de nutrição, ou seja, as formas de alimentação. Então a nutrição é uma característica típica dos seres vivos, tá? Por exemplo, nessa figura eu tenho a capivara aqui, que vai se alimentar de plantas, de vegetais, de folhas, as plantas, tá? E em contrapartida eu tenho aqui a onça pintada, né, que vai caçar as capivaras e outros animais. Então eu tenho dois tipos de animais diferentes aqui, cada um com um hábito diferente. Você sabe o nome que a gente dá a cada um desses daqui? Como que eu chamo nesse caso aqui a onça? A onça, quando se alimenta da capivara, você sabe o nome? E a capivara, que você sabe o nome quando ela serve de comida, né, para a onça? Tudo isso aqui tem nome. A capivara, no caso, quando ela serve de alimento, né, quando ela é caçada pela onça, ela é uma presa. Ela serve de comida e ela é uma presa. Então todo animal que serve de comida para alguém, né, que é predado por alguém, é uma presa. E o animal que se alimenta desse outro é o predador. Então aqui eu tenho uma relação entre predador e presa, tá? Então esse animal aqui, a onça, é carnívoro. Esse animal, no caso aqui, a capivara, é herbívoro, porque ela vai se alimentar das plantas. Esse ato de se alimentar das plantas nós chamamos de herbivoria, tá? É bem interessante, tá, a gente saber o nome, né, e como que os animais aí se alimentam e dependem um dos outros. Então, de que forma os seres vivos dependem um dos outros? De que forma dependem do Sol? Você sabia que o Sol é importantíssimo? Qual a diferença entre cadeia e teia alimentar? E tudo isso aqui nós iremos abordar durante a aula de hoje. Então aqui eu tenho, né, falando sobre cadeia alimentar. O que vem a ser uma cadeia alimentar? Cadeia alimentar é isso aqui, ó, desse lado tem uma cadeia alimentar, ela é a representação. Ela pode ser representada por um esquema, né, que mostra aí uma sequência de organismos que servem de alimento e que se alimentam de quem? Então aqui eu tenho uma planta que serve de alimento para o gafanhoto, que em contrapartida serve de alimento para o sapo, este já vai servir de alimento para uma cobra e esta serve de alimento para um gavião. Então isso aqui é uma cadeia alimentar. Essa planta aqui, como ela faz a fotossíntese, ela produz o seu alimento, né? Ela vai ser aí, no caso, os produtores. E os demais todos vão ser consumidores. O que pega o alimento primeiro, né, dela são os consumidores primários. Então o gafanhoto aqui no caso é o consumidor primário. O sapo seria o consumidor secundário. Essa serpente, essa cobra é um consumidor terciário. E aqui já esta ave de rapina, né, um consumidor quaternário. Aqui eu tenho vários exemplos, né, de cadeias alimentares: o capim, a capivara e a onça pintada. Aqui eu tenho outra, plantas no geral, os gafanhotos e um bem-te-vi que se alimenta do gafanhoto. E aqui eu tenho um ambiente de um lago ou de um oceano, onde eu tenho algas que servem de comida para os peixes, que servem de comida para golfinho, que é um mamífero. Então, nesse caso aqui, todos são organizados e bonitinho desse jeito, tá? Aqui outros exemplos de cadeia alimentar: sementes que servem de comida para aves, que servem de comida para serpentes. Então, produtores, consumidores primários, consumidores secundários.
as folhas que servem de comida para lagartas, e essas por sua vez servem de comida para aves. Então as folhas são produtores, as lagartas consumidores primários e as aves aí consumidores secundários. E aqui o capim, né, que serve de comida para os bovinos, para os bois, para as vacas. Neste corpo desses animais vou ter os carrapatos se alimentando do sangue deles. E aí tem alguns pássaros, que nem os anus, que se alimentam, né, dos carrapatos. Então aqui eu tenho o capim produtor, os bois consumidor, né, consumidor primário, os carrapatos consumidor secundário e os pássaros aqui consumidores terciários. Então são mais alguns exemplos de cadeias alimentares. Agora vamos falar sobre o nível trófico, tá? O que vem a ser um nível trófico? Nível trófico é o conjunto aí de todos os organismos de um ecossistema que tem o mesmo tipo de nutrição. Então eu vou ter aí vários níveis tróficos. Eu vou ter aí o primeiro nível trófico. Esse primeiro nível trófico vai ser sempre ocupado, isso é importante. O primeiro nível trófico é ocupado pelos produtores autótrofos de um ecossistema. Então sempre esse primeiro nível trófico vai ser ocupado pelos produtores, pelas plantas, por exemplo. Por que elas são chamadas de produtores? Por que as plantas, as algas, são chamadas de produtores? Porque elas fazem um processo chamado de fotossíntese, onde nesse processo as plantas utilizam água, sais minerais, gás carbônico, utilizam água, sais minerais, gás carbônico e a energia luminosa para fazer a produção de açúcares, que vai servir de comida aí para elas e depois para os demais seres vivos. Então essas plantas, por produzirem a sua própria comida, né, a matéria orgânica que ela necessita para se nutrir, elas são classificadas como produtores. E por produzirem e estarem primeiro em contato com esse alimento produzido, elas estão aí obrigatoriamente no primeiro nível trófico. Então plantas, algas, todos os seres fotossintetizantes vão ocupar, né, o primeiro nível trófico. Então isso é uma coisa importante. Então sempre, obrigatoriamente, o primeiro nível trófico vai ser ocupado pelos produtores de um ecossistema. Depois nós vamos ter os seres que se alimentam diretamente desses seres produtores. Então nós vamos ter aí o segundo nível trófico. Esse segundo nível trófico vai ser formado por animais herbívoros, ou seja, animais que se alimentam de plantas, de vegetais, que são também, né, consumidores primários. E, né, ou consumidores, nós falamos consumidores de primeira ordem. Então sempre, isso é importante, consumidor primário vai ocupar o segundo nível trófico. Sempre que um ser estiver agindo, estiver se portando como consumidor primário, ele vai estar dentro do segundo nível trófico. Vamos pegar nós, por exemplo. Nós somos onívoros, a gente se alimenta de tudo quanto é tipo de ser vivo, de animal, de vegetal. Por exemplo, quando nós estamos se alimentando aí de uma batata, ou do feijão, ou do arroz, ou de um alface, uma folha de alface, todos esses são vegetais. Então, como eles são vegetais, obrigatoriamente eles são produtores, e nós, como estamos nos comportando nesse momento como herbívoros, então nós vamos estar nesse momento ocupando o segundo nível trófico, tá? Nós estamos comendo aí vegetais. Depois nós vamos ter o terceiro nível trófico. Esse terceiro nível trófico vai ser composto por animais carnívoros que vão se alimentar de herbívoros. Vão ser aí todos consumidores secundários ou consumidores de segunda ordem. Vou usar novamente o nosso caso como exemplo. Quando nós estamos comendo, nós não comemos só arroz, ou alface, ou feijão. Geralmente a gente come um bife, né? Ou vamos dizer, um ovo frito, alguma coisa proveniente de animal, né? Comida é proteína animal. Então quando você está comendo aquela picanha do churrasco ali, você está ocupando o terceiro nível trófico. Por quê? Aquela carne, aquela picanha é proveniente de um ser herbívoro, de uma vaca ou de um boizinho herbívoro que se alimentava de produtores que ocupavam o segundo nível trófico. E nós agora estamos comendo a carne desse animal
Então nós, nesse caso, vamos estar ocupando aí o terceiro nível trófico, tá? E os seres que vão estar no quarto nível trófico, né? O quarto nível trófico vai ser formado, vai ser constituído pelos animais carnívoros que se alimentam de consumidores secundários. Portanto, aí vão ser consumidores terciários ou consumidores de terceira ordem. E assim sucessivamente. Pode ter aí, né, mais níveis tróficos, mas geralmente nós paramos aqui no quarto nível trófico, tá? Então, né, de um animal carnívoro que se alimenta de um consumidor secundário. Por exemplo, se um de nós servir de comida, ficar perdido no meio de uma floresta, né, você comeu uma carne de bovino, no almoço ficou perdido na floresta e porventura vem uma onça e se alimenta do nosso corpo, né? Isso é uma hipótese, né? Apenas uma hipótese, mas pode acontecer. Então, nesse caso, essa onça estaria ocupando aí o quarto nível trófico, tá? Então é bem assim que funciona. Nem sempre o ser vivo vai estar ocupando, a onça nem sempre vai estar ocupando o quarto nível trófico. Quando ela se alimenta, né, de uma vaca ou de um carneiro que se alimenta de vegetal, estritamente de vegetal, ela está ocupando aí o terceiro nível trófico. Então a natureza é bem dinâmica, as teias e as cadeias alimentares são bem dinâmicas, tá? Então aqui eu tenho os níveis de comida e ela se alimenta primeiro dessa comida, então por isso ela está ocupando aqui o primeiro nível trófico. O que é nível? O que é trófico? Da onde que deriva essa palavra trófico? Trófico é de trófos, que significa comer. Então o primeiro nível de quem é o ser que se alimenta primeiro da energia ou da matéria que foi produzida. Então todos os produtores vão estar ocupando o primeiro nível trófico. Aqui eu tenho um consumidor de primeira ordem ou um consumidor primário, que é o gafanhoto, e ele vai estar ocupando o segundo nível trófico. Quando esse gafanhoto é predado pelo sapo, esse sapo, né, vai ser um consumidor de segunda ordem e vai estar ocupando o terceiro nível trófico. Quando vem a serpente e se alimenta desse anfíbio, desse sapo, ela vai estar agindo como um consumidor de terceira ordem e ocupando o terceiro nível trófico. Quando vem a serpente e se alimenta desse anfíbio, desse sapo, ela vai estar agindo como um consumidor de terceira ordem e vai estar ocupando o quarto nível trófico. E quando vem essa ave de rapina, o gavião aqui, ele é um consumidor de quarta ordem, né? E ele vai estar ocupando, nesse caso, quando se alimenta dessa serpente, o quinto nível trófico. Uma coisa que a gente pode observar é que o número aqui, ó, quanto maior for a ordem, o nível trófico, menor vai ser a quantidade de indivíduos encontrados na natureza. Isso nós vamos ver mais à frente, porque a matéria que foi produzida aqui, a energia que foi absorvida e produzida aqui, ela vai passando de um ser para o outro, ela vai sendo perdida, parte dela. O que faz com que eu tenha um grande número de produtores e um número menor, cada vez um número menor ainda de consumidor secundário, terciário e quaternário dentro de um ecossistema, tá? Isso é por causa que a energia e a matéria vai sendo perdida, né, na passagem através dos níveis tróficos. Nós vamos estar vendo isso mais adiante agora. Então, os organismos que conseguem alimento comendo outro ser vivo, né, são aí os organismos que conseguem alimento comendo outros seres vivos, são os seres consumidores. A exceção aí são as plantas, né, e as algas, que vão ficar sempre no início da cadeia alimentar. E essas plantas, elas vão fazer um processo para se alimentar, chamado de fotossíntese, onde elas vão produzir açúcares, como a glicose, que vai servir de comida para elas. Então, para fazer essa glicose, as plantas vão usar a energia do sol para produzir esses açúcares. Tá? Nós vamos ver como que acontece isso melhor agora à frente. O termo fotossíntese, fotos significa luz e síntese, produzir. Então as plantas vão produzir os açúcares na presença da luz. Então é assim que acontece a fotossíntese.
as plantas absorvem do solo água e sais minerais. Essa água e sais minerais vão pela raiz, pelo tronco até as folhas, né? São levados até as folhas pelos vasos condutores. Nas folhas eu vou ter os cloroplastos. Essa água e sais minerais vão chegar lá nos cloroplastos. As folhas vão fazer, por sua vez, absorver, né, o gás carbônico e absorver e capturar a luz solar pelos cloroplastos. Os cloroplastos são organelas celulares que têm um pico, usa essa luz solar, né, para pegar o gás carbônico e a água e utilizar esse gás carbônico e a água aí para produzir açúcar. Então, né, dentro do cloroplasto, a água, esses minerais e o gás carbônico vão reagir, né, utilizando como fonte de energia aqui a luz solar, formando glicose, formando açúcares aqui e liberando aí como excreta para o meio ambiente o oxigênio, o gás oxigênio. Então, nesse processo de fotossíntese, a planta vai produzir esse gás oxigênio que nós usamos na respiração e que elas também usam depois para pegar essa glicose aqui e quebrar ela e liberar energia para se manter viva. Então esse oxigênio é produzido na fotossíntese. É muito comum alguns jornais, algumas reportagens falarem aí que as florestas, as plantas são na fotossíntese. É muito comum alguns jornais, algumas reportagens falarem aí que as florestas, as plantas são o pulmão do mundo. Eu considero um termo errôneo, porque pulmão, né, pulmão absorve gás oxigênio. Nesse caso, as plantas absorvem gás carbônico e liberam gás oxigênio. Mas mesmo se eu considerasse aí, né, erroneamente, que as plantas liberam o oxigênio que fica disponível para a vida dos animais, mesmo assim estaria errado. Por quê? Porque todo o oxigênio que essas plantas liberam aqui na fotossíntese, essas plantas vão consumir depois na respiração celular para degradar a glicose para produzir energia, para se manter viva. Então o que sobra de oxigênio para manter os seres vivos, os animais respirando, que precisam de fotossíntese, e aí liberam a grande parte do oxigênio para a atmosfera, tá? E isso sim é verdade. Então as plantas, o oxigênio que as plantas produzem, elas consomem também. Então existe um equilíbrio entre produção e consumo. Não sobra muito oxigênio das plantas para nós. Então, né, como nós falamos da clorofila, agora fica fácil entender por que as plantas vão ter a coloração verde nas folhas, né? A cor verde da folha das plantas é proveniente aí da clorofila, que é responsável pela absorção da luz para a realização da fotossíntese, tá? Então, por isso que as plantas vão ser verdes, por causa da presença desse pigmento, dessa clorofila que vão estar aí nas folhas, em organelas celulares chamadas de cloroplastos. Vamos continuar falando que então as plantas são chamadas de produtores nas cadeias alimentares, justamente porque elas em organelas celulares chamadas de cloroplastos. Vamos continuar falando que então as plantas são chamadas de produtores nas cadeias alimentares, justamente porque elas são capazes aí de produzir açúcar e a partir deles, né, outras substâncias que formam o corpo dos seres vivos. Então, no ambiente aquático, eu vou ter as algas, que são também fotossintetizantes. Aqui eu tenho imagem de algas microscópicas, são fotossintetizantes, fazem fotossíntese e são produtores. Tá? Essa imagem aqui tem uma ampliação em torno de 200 vezes olhado ao microscópio óptico. Todas algas fotossintetizantes, aqui outra cadeia alimentar, né, mostrando. Então essas algas aquáticas vão formar o que nós chamamos de fitoplâncton. Que é um fitoplâncton? Fitoplâncton é o nome que nós damos a um conjunto de seres vivos. São chamados de consumidores. Então nós vamos ter aí os animais herbívoros, que se alimentam de plantas, como os gafanhotos, são consumidores primários. Os animais carnívoros, como esse pássaro ou a onça, que se alimenta de uma vaca, por exemplo, são consumidores secundários ou terciários, dependendo da situação, que é o caso dessa serpente, também é carnívora quando se alimenta desse pássaro, consumidor terciário.
Então aqui um exemplo, mais um exemplo de cadeia alimentar. E uma coisa importante é que as setas aqui vão estar indicando a transferência do alimento e da energia, né, do produtor para os consumidores. Então a energia foi produzida aqui, foi absorvida aqui na fotossíntese, produziu a matéria e aí ocorre esse fluxo de matéria e de energia do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário. A energia foi produzida aqui, foi absorvida aqui na fotossíntese, produziu a matéria e aí ocorre esse fluxo de matéria e de energia do produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário e para o consumidor terciário, tá? Então sempre essa setinha indica, né, aonde a seta chega, indica que esse ser se alimentou desse. O sapo, como a seta está chegando, indica que ele está absorvendo o corpo, comendo a energia e a matéria do corpo do gafanhoto, tá? Então as setas indicam que a transferência do alimento e energia ocorre de um produtor para o consumidor primário, para o consumidor secundário e para o consumidor terciário. Então, produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário, tá? Então, aqui está bem explicado sobre quem são, né, os consumidores e quais são eles. E plantas, cai uma folha, cai um fruto, né, aí entra em ação o fungo que vai fazer a degradação. Então, quando a parte de uma planta cai no solo ou o animal morre, esses fungos, essas bactérias, né, atacam os açúcares, as gorduras e as proteínas que formam o corpo desses organismos e vão transformar essas proteínas, que nós chamamos de substâncias orgânicas, vão transformar essas substâncias em gás carbônico, em água e em sais minerais, em substâncias inorgânicas. Então, esses animais, esses seres que decompõem animais mortos e plantas mortas e restos e fezes de animais, né, são chamados de decompositores. Então, os decompositores, eles fazem a reciclagem da matéria orgânica na natureza. Pegam a matéria orgânica, reciclam ela e transformam em matéria. Os decompositores, eles fazem a reciclagem da matéria orgânica na natureza. Pegam a matéria orgânica, reciclam ela e transformam em matéria inorgânica, deixando assim esse gás carbônico, essa água, esses sais minerais disponíveis para novamente participarem aqui da fotossíntese, tá? Então eles são importantíssimos num ecossistema, numa cadeia alimentar. É necessariamente obrigatório a existência dos decompositores e dos produtores. Tá? Se eu tiver apenas planta no ambiente e não tiver um decompositor, né, mesmo que eu não tenha herbívoros se alimentando, essas plantas vão uma hora desaparecer, vão colapsar, porque elas vão produzir pedaços, folhas vão caindo e vão se amontoando. E vai chegar um momento que vai formar uma grande barreira de matéria orgânica morta, impedindo essa matéria orgânica quebrar ela e transformar em matéria inorgânica novamente, disponibilizando assim essa matéria para, né, reentrar aí nas cadeias alimentares através da fotossíntese, né, permitir que os produtores usem esse material. Então, quando um animal morre, quando um ser humano morre, ele vai ser decomposto, vai ser transformada essa matéria orgânica em gás carbônico, que vai ser absorvido lá pelas folhas da planta, a água e sais minerais que também vão ser absorvidos pelas plantas e vai ser passado por um processo de fotossíntese, produzindo açúcares e deixando disponíveis esses açúcares no corpo dessas plantas, nas folhas, nos frutos aí para os animais que vão se alimentar delas, tá? Então essa é a importância dos decompositores. Então, para eu ter uma cadeia alimentar, né, autossustentável, obrigatoriamente eu tenho que ter os produtores e os decompositores para ela ser autossustentável, tá? Isso é importante vocês anotar aí no caderno de vocês. O gás carbônico e a água e os sais minerais, o gás carbônico, a água e os sais minerais que resultam então da decomposição da matéria orgânica vão ser liberados no ambiente e podem ser reaproveitados aí pelas plantas na produção dos açúcares, proteínas e outros compostos. Então, plantas e animais mortos
né, são formados pela matéria orgânica, são decompostos, passam pela decomposição feita por bactérias e fungos e liberam dessa decomposição gás carbônico, água e outras substâncias, sais minerais, que é a matéria inorgânica que vai ser reutilizada aí, né, nos processos da fotossíntese. Falando um pouquinho da respiração celular. Respiração celular é um processo em que a energia contida nos alimentos vai ser aproveitada, tá? Vai ser quebrada aí os açúcares, as gorduras. Essa respiração celular ela vai ser feita tanto por produtores quanto por consumidores e alguns decompositores, tá? E ela vai usar oxigênio geralmente para reagir com os açúcares, com os carboidratos, para liberar energia. Então a respiração celular é um processo pelo qual a energia é aproveitada dos alimentos. Tá? É importante anotar. Então a respiração de animais e plantas produz o gás carbônico. E esse gás carbônico as plantas vão reutilizar depois lá na fotossíntese, né? Tendo o ciclo do carbono aí para produzir os açúcares. Então a natureza geralmente tudo é cíclico, vai e volta, né? As plantas produzem, tudo é cíclico, vai e volta, né? As plantas produzem oxigênio, o oxigênio vem aqui, reage com os nutrientes dentro das células do animal e das plantas, produz o gás carbônico e energia que vai ser liberada. Esse gás carbônico volta para a folha que vai absorver e produzir açúcar novamente. Então existe um ciclo. Então as plantas usam o gás carbônico e a luz do sol e a água do solo na fotossíntese. A fotossíntese produz gás oxigênio e açúcares que serão usados pelas plantas e pelos animais. Animais e plantas então usam oxigênio na respiração celular. Então mesmo as plantas liberando oxigênio, tudo que ela libera ela consome. Por isso o oxigênio que fica disponível para os animais não é saldo das plantas, e sim de outros seres, principalmente seres aquáticos fotossintetizantes. Isso é importante, né? Eu não vou ter na natureza apenas uma cadeia alimentar, mas eu vou ter diversas cadeias alimentares coexistindo em um ambiente. E essas cadeias alimentares vão estar se cruzando ou se sobrepondo, formando o que nós chamamos uma teia alimentar. É o que acontece aqui. Então nós temos aqui várias cadeias alimentares entrelaçadas, sobrepostas aqui nesse ambiente, e essa sobreposição aqui são as teias alimentares. Então nas teias alimentares certos animais podem ser ao mesmo tempo consumidores primários, secundários, dependendo aí da cadeia alimentar selecionada. Então aqui, por exemplo, tem o gavião real, ele pode ser tanto consumidor secundário quanto consumidor terciário, tá? Depende de quem ele vai predar. Às vezes a eliminação de alguns desses organismos de uma teia alimentar acaba prejudicando os outros seres vivos. Então aqui eu tenho alguns exemplos de uma teia alimentar, de várias cadeias alimentares. Se eu tirar o gavião real aqui, o gavião do final, né? Então sem esse gavião que é o inimigo natural aqui dos coelhos, lagartos e das serpentes, iria aumentar muito o número desses animais aqui no ambiente. Então, como resultado aí, gafanhotos e ratos poderiam desaparecer, pois seriam eliminados pelos seus predadores. Tá, e se eu eliminasse os predadores, fossem todos eliminados aqui os gafanhotos e os ratos, se não tiver um outro tipo de presa no ambiente, consequentemente esses animais aqui também, os lagartos e as serpentes, os coelhos, também entrariam em colapso, seriam eliminados também porque faltaria comida, tá? Então por isso é importante, todos na natureza, todos numa cadeia alimentar têm sua importância. Então quando você assiste um documentário e vê um documentário da África, um leão matando uma gazela ou um búfalo, né, a gente fica com dó, mas quando você vê ali aquela matança ali, na verdade aquilo é necessário para a existência de ambos, tanto da manada de búfalo, né, de herbívoro, tanto para a manada pro bando de carnívoro, de leão ali ou de leopardo, tá? Então todos são necessários. Se um deles forem tirados da natureza, vai causar o que nós chamamos de
desequilíbrio ambiental. Agora vamos falar do fluxo de energia. Em todos os ecossistemas a energia é captada do Sol pelas plantas, né, que são produtores, transformada em matéria orgânica nas suas folhas. Os seres vivos que se alimentam dos vegetais nós já sabemos são chamados de consumidores primários. Todos os seres vivos usam a energia absorvida para realizar os processos alimentares para a vida e liberam uma parte dela para o ambiente. Então, sob forma de calor. Então, parte dessa energia vai sendo perdida e vai diminuindo a cada nível trófico. Isso aqui é importante vocês anotarem, que a energia tem um fluxo unidirecional, ou seja, vai sempre do produtor para o consumidor primário, depois para o consumidor secundário, para o consumidor terciário, porém ela vai diminuir, né, a cada nível trófico, que parte dessa matéria, parte dessa energia, aliás, vai sendo perdida na forma de calor aí para o ambiente. Tá? Então isso aqui está tendo a representação do fluxo de energia dentro de um ecossistema. Então o que chega aqui para a serpente é bem menor a quantidade de energia que vai estar disponível para a serpente do que estava disponível aqui na planta ou para o gafanhoto, porque vai a serpente do que estava disponível aqui na planta ou para o gafanhoto, porque vai sendo perdida a cada nível trófico. Não podemos esquecer nunca dos decompositores numa cadeia alimentar. Tá? Os decompositores são seres obrigatórios aqui em uma cadeia alimentar. Tá? Então aqui representando melhor, tem o milho, que é um produtor, absorveu a energia, produziu açúcares e porém ele perde parte dessa energia absorvida na forma de calor para o ambiente. O sapo vem e se alimenta de um animal que se alimentou dele, consumidor primário, tá? Perde calor para o ambiente. Quando a serpente vem se alimentar do corpo desse sapo, já não tem toda a energia que ele absorveu durante sua vida, já foi perdida uma grande parte. A serpente, quando serve de comida para o gavião, também já não vai ter toda a energia que ele teve acesso. Parte desse trófico que nós vamos subindo aqui, nós vamos tendo menos indivíduos aí em um ecossistema. Aves de rapina nós vamos ver muito poucas, por causa desse fluxo de energia que vai diminuindo. Como eles vão estar lá no final da cadeia alimentar, vão estar ocupando os últimos níveis tróficos, eles vão ter a menor quantidade aí de aves de rapinas ou de onças, por exemplo, no ambiente, graças a essa perca de energia que vai acontecendo com a passagem da energia a cada nível trófico. Isso é importante. Então a matéria, né, que forma os corpos dos seres vivos vai ser degradada pelos decompositores depois da morte desses organismos. Esse processo é o processo de decomposição e ele vai liberar para o ambiente os nutrientes mais simples, né, que são os sais minerais, por exemplo, a água também, que vão ser reutilizados em organismos. Esse processo é o processo de decomposição e ele vai liberar para o ambiente os nutrientes mais simples, né, que são os sais minerais, por exemplo, a água também, que vão ser utilizados novamente aí pelos produtores. Isso nós chamamos de ciclo da matéria. Tá? Então a matéria é cíclica. Ela, né, a matéria que hoje está no corpo de uma planta, amanhã vai estar no meu corpo, futuramente vai voltar para participar da fotossíntese lá. Então aqui, ó, mostrando a planta quando morre, um gafanhoto quando morre, uma ave, uma serpente, todos vão ser decompostos. E essa decomposição vai transformar essa matéria orgânica em matéria inorgânica, água e sais minerais, e disponibilizar isso novamente para as plantas, para os produtores utilizarem na fotossíntese. Então isso é o que nós chamamos de ciclo da matéria. Mas são do que representações gráficas da transferência de matéria e energia aí, por meio dos diferentes níveis tróficos das cadeias alimentares, cadeias e teias alimentares aí nos ecossistemas. Nós vamos ter vários tipos de pirâmides ecológicas, pirâmides de números, por exemplo, que vão representar o número total de seres vivos envolvidos em uma cadeia alimentar, pirâmide de massa ou biomassa, que demonstra a quantidade de matéria viva em uma cadeia alimentar, tá? Diminui-se sensivelmente desde o produtor até o consumidor de ordens mais elevadas, e a pirâmide de energia, que mostra a quantidade de energia
que transfere também de um nível trófico para outro aí na cadeia alimentar, e também vai ser sempre menor a cada nível trófico superior, a cada degrau aí, pois cada nível só consegue aproveitar aí 1/10 da energia disponível da anterior, tá? Então aqui nós temos uma pirâmide ecológica aqui mostrando, tá? A base aqui são produtores, aqui consumidores de primeira ordem, consumidor secundário e consumidor terciário. Então o retângulo, né, dessa base da pirâmide representa o primeiro nível trófico, onde estão os produtores. Aqui o segundo retângulo, né, representa aqui o segundo nível trófico, os consumidores primários. Aqui o terceiro retângulo, né, situado acima dos consumidores primários, representa o terceiro nível trófico, tá? E assim por diante. Então é uma forma bem importante, bem legal de mostrar aí como que ocorre a passagem de matéria e energia. Aqui é uma pirâmide ecológica de números, né, onde eu mostro que para alimentar um boi eu tenho inúmeros pés de capins, milhares de pés de capins servindo de comida, para esse herbívoro, e esse animal serve de comida aí durante um ano para uma pessoa mais ou menos que se alimenta, tá? Então isso aqui é a pirâmide de números, tá? Então eu tenho dois tipos de pirâmide de número. A pirâmide de número direta tem um ápice alto para cima. Isso representa a existência de grande quantidade de produtores para alimentar uns poucos herbívoros, é o que nós vimos anteriormente, né? Que são os consumidores primários, que por sua vez servirão de alimento por um número menor ainda de carnívoros, consumidores secundários, e assim por diante. Justamente isso aqui que nós vimos nessa figura, né? E a pirâmide de número totalmente invertida tem um ápice voltado para baixo, né? Então é uma pirâmide de ponta cabeça. Essa pirâmide invertida só ocorre quando há redes alimentares envolvendo o. E no ápice da pirâmide invertida, o número de indivíduos aumenta a cada nível trófico à medida que se avança, né, da base, né, para o ápice da pirâmide. Então aqui eu tenho uma pirâmide direta, 10.000 graminhas servindo de comida para 1.000 gafanhotos, que esses 1.000 gafanhotos servem de comida aí para os consumidores secundários, que são sapos, para 10 sapos. E aqui uma pirâmide invertida, onde o produtor é uma árvore de grande porte, que alimenta cerca de 400 gafanhotos, que são os consumidores primários, que são parasitados aí por 40.000 protozoários, que são os consumidores secundários. Tá? Então esse é um tipo de pirâmide invertida. Aqui é a pirâmide ecológica de biomassa. A pirâmide ecológica de biomassa ou de massa, né, massa orgânica, mostra a quantidade de substância viva que existe aí no que os pesquisadores conseguem aí dimensionar, ver a quantidade de matéria e de energia que está disponível em cada nível trófico e avaliar aí se um ecossistema está ou não em equilíbrio. Então as pirâmides de biomassa também podem ter formas variadas dependendo do ecossistema. Então eu tenho aqui, por exemplo, na figura A, um ecossistema terrestre, onde eu tenho plantas, que seriam os produtores, servindo de comida para os herbívoros, e aqui os carnívoros. Então a biomassa dos produtores vai ser muito maior do que a biomassa de herbívoros, do que a biomassa de carnívoros. Já aqui na pirâmide indireta, a biomassa, né, do zooplâncton vai ser muito maior do que a biomassa do fitoplâncton, que são os produtores. Mesmo sendo menor, a quantidade eles se reproduzem rapidamente, o que possibilita manter aqui essa pirâmide invertida, tá? Sendo menor, a quantidade eles se reproduzem rapidamente, o que possibilita manter aqui essa pirâmide invertida, tá? Então, ao analisar o caso da pirâmide A aqui, né, que ocorre em ecossistema terrestre, nota-se que ela apresenta um ápice voltado para cima, pois a biomassa dos produtores aqui é maior do que a dos herbívoros, que é maior do que a de carnívoros. Já no caso da pirâmide B, que ocorre em ecossistemas aquáticos, nós observamos que o ápice dela está voltado aqui para baixo. É uma pirâmide invertida. Isso acontece porque os produtores são representados por algas microscópicas, que é o fitoplâncton,
que têm um ciclo de vida muito curto e são rapidamente consumidas aí como alimento pelos consumidores do zooplâncton, tá? Então, mesmo tendo uma pequena quantidade, ela se reproduz e consegue manter esse equilíbrio, o que vai fazer com que essa pirâmide fique invertida, pirâmide de biomassa, tá? Então, a pirâmide ecológica de energia expressa a quantidade de energia acumulada em cada nível trófico da cadeia alimentar, e ela mostra aí que o fluxo de energia de um ecossistema é unidirecional, né? Nós já vimos isso, né, anteriormente. Em média, né, um elo qualquer de uma cadeia alimentar transfere para um elo seguinte cerca de 10% ou 1/10 da energia útil que recebeu do nível trófico anterior. Por isso as cadeias alimentares não têm mais, né, que 4 ou 5 níveis tróficos, tá? Então aqui é uma pirâmide ecológica de energia. Então aqui eu tenho a energia obtida, né, retida no sistema, e aqui a energia retida pelo sistema vivo, perdida. Então nós vamos tendo aqui, absorveu 100%, perdeu parte, perdeu parte, só uma partezinha vai ser utilizada pelo próximo nível trófico, e assim sucessivamente. Então aqui, um retângulo em rosa, a energia retida no sistema vivo, e a energia, essa parte, né, mais clara, é energia retida, perdida, né, no caso aqui, do sistema vivo para o ambiente, tá? Aqui está retida, mas seria perdida, tá? Essa parte seria perdida, vai ser perdida a cada nível trófico, tá? Isso é importante. Falar um pouquinho da questão do chumbo, né? O mercúrio, né? E produtos sintéticos como plásticos, né? E alguns tipos de agrotóxicos que não são biodegradáveis, ou seja, não são decompostos, não podem ser decompostos pelas bactérias e pelos fungos. Esse mercúrio, por exemplo, ou qualquer um desses materiais, vão ser absorvidos pelas algas microscópicas. As algas, por seus crustáceos, mercúrio, ou o chumbo, ou agrotóxicos que chegam aqui a esses peixes, vão servir de alimento aí, né? Ao se alimentar desses peixes, o ser humano pode ingerir esse mercúrio, no caso. Esse mercúrio não vai ser degradado pelas nossas células, vai ficar armazenado dentro do nosso organismo e vai começar a trazer alguns problemas como câncer, doenças, tá? Então essas substâncias tóxicas são ingeridas e passam para o organismo seguinte da cadeia alimentar. Com isso, esses produtos tendem a se acumular aí no nosso corpo, ficando mais concentrados nos últimos organismos da cadeia alimentar, que é o nosso caso. E esse acúmulo, né, de chumbo, de mercúrio, né, de agrotóxicos ou outras substâncias que não são biodegradáveis vão causar doenças no nosso organismo, né, com o passar do tempo. Principalmente degradáveis vão causar doenças no nosso organismo, né, com o passar do tempo, principalmente câncer, tá, pessoal? Falar um pouquinho do equilíbrio nos ecossistemas. Uma das principais características de um ecossistema é sua autossuficiência, né, ou sua mínima dependência de outro ecossistema para existir. Então aqui vamos falar um pouquinho do desequilíbrio. O equilíbrio dos ecossistemas não é capaz, entretanto, de resistir à ação do ser humano. O ser humano tem causado grande desequilíbrio ambiental. Então o ser humano, quando introduz substâncias estranhas no ambiente, ou retira dele materiais essenciais, ou ainda age diretamente sobre os seres vivos, prejudicando ou até mesmo interrompendo as cadeias alimentares. Tudo isso aí vai trazer um desequilíbrio. Assim, a ação do homem, né, a ação do homem desordenada e contínua vai levar os ecossistemas ao desequilíbrio e ameaça a instabilidade da vida, né, ameaças à estabilidade da vida, ou seja, trazendo instabilidade. Então aqui eu tenho um exemplo, o método de aplicação de inseticidas tem o inconveniente de matar não só os insetos transmissores de doenças, mas também os insetos da região, os insetos típicos da região que não fazem mal. E aí vai trazer várias consequências. Primeira consequência, falta de alimento para as aves que se nutrem dos insetos. Consequência 2, para não morrer de fome, as aves migram para outro lugar. Na região, né, em estudo, ocorre falta de insetos e de aves. Consequência 3, com a falta de insetos e de aves, há diminuição da polinização e por isso as plantas não produzem sementes.
tá? As plantas dependem, né, dos seres polinizadores. Consequência 4. Sem a produção de sementes, não surgem novas plantas e os animais herbívoros que se alimentam delas vão desaparecer, vão ser prejudicados, vai diminuir o número desses seres. Consequência 5. Nessas condições, a diminuição do número de herbívoros, o que se reflete sobre os animais que se alimentam deles, os carnívoros, e assim por diante. E consequência 6. Estabelece uma reação em cadeia de desequilíbrio, né, em todo o ecossistema, tá? Aqui, ó, muitas vezes o homem, ó, desequilibra um ecossistema por ignorar como estabelecido as relações de vida entre as várias espécies. Aqui eu usei como exemplo a onça pintada no Pantanal. Essa onça, né, ela se alimenta do gado e torna-se vítima de uma perseguição feita pelos fazendeiros que mandam matar ou caçam essas onças aí, para proteger os rebanhos. Essa matança aí, né, aparentemente sem maiores consequências, provoca sério desequilíbrio do ecossistema do Pantanal. Em primeiro lugar, deve-se considerar que o número de animais abatidos pela onça é pequeno e pouco representa diante dos grandes rebanhos encontrados na região. Além disso, ela ataca organismos, né, que apresentam algum problema, ou seja, se não morresse, né, prestaria ainda um favor ao fazendeiro, pois estaria eliminando do rebanho animais mais fracos, né, que acabam morrendo de qualquer jeito aí, ou se reproduzem muito mal. Então as onças, quando vão predar um animal, uma vaca, um bezerro, geralmente elas pegam os mais fracos, os mais fortes, e acabam fugindo. Então as onças contribuiriam aí, portanto, para a formação de um rebanho cada vez melhor e mais apurado, mais forte, né? Um processo de seleção natural. Um outro problema resultante da perseguição da onça decorre do fato desses animais ser importante para o controle do número de animais herbívoros dos quais ele se alimenta. Se o número de onças diminui, o número de capivaras, de cervos, de antas aumenta, né? E a consequência desse fato aí é que vou ter um maior número de seres herbívoros se alimentando do pasto, que as vacas, que o gado, o rebanho também se alimenta. Então vai estar competindo, né, trazendo prejuízo e dificultando aí, né, os rebanhos a crescerem. Então, se eu mato as onças, eu diminuo a predação dos herbívoros naturais que vão. Por isso a importância, né, de sensibilizar as pessoas, de fazer um trabalho que é feito por alguns grupos no Pantanal para sensibilizar os fazendeiros a não caçar e não matar as onças. Geralmente as onças vão se alimentar mais daqueles animais mais fracos do rebanho, então, e vai controlar também a quantidade de animais herbívoros naturais desse ambiente, né? Então existe um equilíbrio na natureza. Se eu tiro esse equilíbrio, né, de alguma forma a natureza vai ser prejudicada, o ser humano também vai ser prejudicado em última instância. Então, essa foi a nossa aula, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Uma aula bem didática, bem explicada, né? Vocês podem ter anotado, podem voltar a anotar tudo que foi falado aí. Está bem explicado, bem detalhado como que acontece esse fluxo de matéria e energia na natureza. Um forte abraço e até a próxima aula aqui no canal Biologia Legal.